Olá, boa tarde a vocês que acompanham a Rede Meio Norte de televisão em todos os estados que recebem o nosso sinal, não só no Piauí, mas também Maranhão, Ceará e Rondônia. Vocês que nos assistem em outros estados, nós começamos agora o debate que vai apresentar os dois candidatos à presidência da OAB aqui no estado do Piauí. Numa eleição disputada, importante, a Rede Meio Norte de televisão, junto com o Jornal Meio Norte, Portal Meio Norte, que também dão cobertura a este debate, participam mais uma vez desse processo democrático importante, sendo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, importante para o processo democrático brasileiro também. As eleições da OAB Piauí para o triênio 2016-2018 acontecem no dia 21 de novembro deste ano, é claro, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, no horário local. Neste debate, vai acontecer da seguinte forma: o debate será composto por 3 blocos. Nos 2 primeiros teremos perguntas de candidato para candidato, são blocos bastante esperados, com direito a réplica e tréplica também. No bloco final, os candidatos poderão fazer suas considerações finais. No início desse primeiro bloco, os candidatos vão responder a pergunta simples, mas importantíssima: por que querem ser presidente da OAB aqui no estado do Piauí? Os 2 candidatos nós vamos apresentar a partir de agora. Essa apresentação vai acontecer mediante um sorteio feito com as assessorias dos candidatos antes do debate começar, e ela vai nortear todo o nosso debate. O primeiro candidato é Chico Lucas, da chapa Renovação Juntos Podemos Mais. O vice da chapa de Chico Lucas é o advogado Lucas Vila. Chico Lucas tem 31 anos, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí, é procurador do Estado e também exerce a advocacia privada na área do direito imobiliário. O nosso outro candidato é Sigifrói Moreno, da chapa Novas Ideias Mais Trabalho. A vice é a doutora Cristiane Fonseca. Sigifrói Moreno tem 45 anos, é também formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí e pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina. É advogado militante desde 1993 e já dirigiu a OAB como presidente no triênio de 2010 a 2012. Nós vamos, então, à pergunta que abre este debate para os candidatos aqui presentes. A pergunta é: por que eles querem ser presidente da OAB aqui no estado do Piauí? Pela regra do debate, quem começa a responder mediante sorteio é o candidato Chico Lucas. Ele terá 2 minutos para responder a esta pergunta. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra estar aqui apresentando esse debate. Vamos dar início, então, à nossa conversa. Muita gente assistindo em todo o estado do Piauí, particularmente esse dia de hoje aqui pela Rede Meio Norte de televisão. Por que o senhor quer ser presidente da OAB, doutor Chico Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Maia Veloso. Boa tarde, Sigifrói Moreno, candidato à reeleição. Boa tarde, colegas advogados e advogadas de todo o Piauí. Eu sempre tive o sonho de ser advogado. E quando eu conquistei esse sonho, ao ser aprovado no exame da ordem, enveredei pelas comissões da ordem, trabalhando em prol de uma advocacia mais profícua, em prol de uma advocacia do Piauí que fosse engrandecida. No entanto, percebi que as comissões eram sempre tolhidas, que as nossas deliberações eram sempre filtradas por uma gestão centralizadora, uma gestão que está concentrada na mão de poucos escritórios, de alguns que se perpetuam no poder. E por conta disso, nós, da Comissão Independente dos Advogados, criamos um movimento. E agora nos unimos ao Dr. Lucas Vila, encabeçando a nova OAB, e juntos estamos com um projeto mais democrático para a ordem, um projeto mais horizontal, em que todos os advogados efetivamente tenham condições de participar, tenham condições de deliberar. Uma ordem que seja mais transparente, uma ordem que seja mais contemporânea, em que alguns não possam mais se servir dessa importante instituição da sociedade civil organizada e falar em nome de todos. Nós estamos com um projeto em que o Chico Lucas será um presidente gerente de uma vontade maior, que é a vontade de todos os advogados. Eu quero que todos vocês participem. A nossa gestão será aberta, será mais ampla. Nós queremos chegar em todos os advogados, sejam os mais jovens, sejam os mais experientes, os homens e as mulheres, os advogados do interior e da capital. Nós queremos integrar todos em um movimento aberto, bonito,
e queremos fortalecer, principalmente a Justiça do Piauí, que hoje figura na última posição dos tribunais. Por isso é que a gente quer ser presidente, para dar mais dignidade à advocacia piauiense, dar mais condições de trabalho a todos e fazer com que a justiça funcione adequadamente. Muito bem. Agora, depois de respondida a pergunta pelo candidato Chico Lucas, o candidato Sigifrói Moreno vai responder a mesma pergunta no tempo de 2 minutos. Por que o senhor quer ser novamente o presidente da OAB Piauí? Boa tarde, Maia. Boa tarde, Chico Lucas. Eu quero, inicialmente, Maia, agradecer a sua pessoa a oportunidade da promoção do debate por parte da TV Meu Norte. É muito importante que debates como esses sirvam para nortear as deliberações dos colegas advogados que estão nos assistindo. E eu aproveito para cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo em todo o Piauí e até mesmo fora do estado, destacar de fato a importância que tem debates como esse, um debate que deve ser absolutamente propositivo no campo das ideias, no campo das experiências institucionais, para auxiliar os colegas advogados na tomada de suas medidas. Nós queremos ser candidatos a presidente, ou melhor, queremos ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, porque nós temos novas ideias e temos muito mais disposição para o trabalho. A Ordem dos Advogados, nos últimos anos, a nossa seccional vem experimentando um processo de transformação muito forte, um processo de mudança, de afirmação, de trabalho muito forte. Nós temos, nos últimos anos, propiciado respostas adequadas às demandas da sociedade, respostas adequadas às demandas da advocacia e temos trabalhado muito forte nisso. A Ordem se democratizou. A Ordem propiciou a participação incomensurável e ilimitada de todos os colegas advogados na sua gestão. Só para citar um exemplo, nós rompemos com uma barreira que existia quanto à possibilidade de participação de colegas advogados nas nossas comissões. Aliás, respeitamos muito todos os colegas advogados que integram ou que integraram as nossas comissões. Rompemos esse barreirismo quando permitimos que colegas recém-inscritos nos quadros da Ordem pudessem integrar as nossas comissões. Rompemos com o divisionismo quando permitimos que colegas pudessem presidir as nossas comissões, mesmo que não fossem conselheiros seccionais, uma regra antiga. Portanto, é ampliando essa participação, mostrando que temos capacidade de atuar cada vez mais, que disponibilizamos nosso nome à consideração. Muito bem, os dois responderam. Agora nós vamos começar, nesse bloco ainda, 2 rodadas, onde candidato pergunta para candidato. Nesse bloco, segundo a regra, devidamente acordada com as assessorias dos candidatos aqui presentes nos nossos estúdios, nós vamos sortear quem faz a primeira pergunta e depois, naturalmente, não há necessidade nesse bloco da gente determinar quem faz as demais respostas. O primeiro candidato a fazer a sua pergunta é o candidato Sigifrói Moreno. Ele tem 1 minuto para dirigir a sua pergunta ao candidato Chico Lucas, depois resposta de 2 minutos, réplica e tréplica com 1 minuto. O direito de resposta, se necessário, será julgado pelo Departamento Jurídico da Rede Meio Norte de Televisão, formado pelos advogados Francisco Ferreira e Auro Costa. 1 minuto para a sua pergunta, doutor Sigifrói, por favor. Doutor Chico Lucas, nós evoluímos muito na atenção que dispensamos ao jovem advogado aqui no estado do Piauí. Nós implantamos a meia anuidade, nós implantamos o núcleo de apoio ao jovem advogado, nós implantamos o Conselho Seccional Jovem, nós implantamos o piso salarial do advogado empregado. Todas essas medidas serviram de exemplo para o Conselho Federal para adotar o que chamaram de Plano Nacional de Valorização do Advogado, do jovem advogado. Foi, portanto, a partir de iniciativas tomadas aqui na seccional piauiense que esse plano nacional foi deflagrado. Quais propostas o senhor tem para a jovem advocacia, para os colegas que estão iniciando a carreira na labuta da advocacia, que isso corresponde, inclusive, a 55,52% dos colegas que integram a nossa seccional? 2 minutos, doutor Chico Lucas, para a resposta. Doutor Sigifrói Moreno, candidato à reeleição, nós da chapa da renovação percebemos como o jovem ficou relegado a um segundo plano na gestão atual. Nosso grupo é eminentemente formado por advogados que têm menos de 5 anos. Advogados que não podem participar das eleições porque existe uma cláusula de barreira que impede que esse advogado que tem menos de 5 anos possa ser votado. O telespectador, o advogado e a advogada que está nos assistindo, ele vai perceber que esse tratamento é o mesmo dispensado ao analfabeto. O analfabeto, pela Constituição, pode votar, mas não pode ser votado. Nós defendemos
o plano estadual do jovem advogado, porque há o plano nacional, mas a nível local esse plano não foi feito. Além disso, defendemos um piso que realmente remunere o advogado de maneira digna. Hoje o piso salarial do advogado é de R$ 1.200. R$ 1.200 não fazem frente às despesas necessárias para um exercício digno da advocacia. E a razão para que esse piso seja tão baixo é porque a maioria dos que gerem a advocacia piauiense hoje são formados por grandes escritórios. A nossa defesa é por um piso mais elevado e, além disso, criaremos uma comissão de fiscalização do piso salarial, porque ainda que o piso seja ridículo, de R$ 1.200, ele não é respeitado. Temos diversas experiências, diversos escritórios que pagam um salário mínimo. Iremos fiscalizar efetivamente o cumprimento desse piso. Além disso, temos o projeto de uma residência jurídica, onde o advogado recém-ingresso na ordem possa aprender e ter conhecimentos que não sejam só os conhecimentos técnicos, que ele possa aprender noções de administração, para que ele possa precificar seus honorários, para que ele possa administrar melhor. Nós temos uma defesa intransigente da jovem advocacia, e não só da jovem. A gente quer que todos os advogados consigam sobreviver com seus honorários de maneira digna. Réplica, então, doutor Sigifroy Moreno, de 1 minuto, por favor. Bom, para começar, nós não consideramos os jovens advogados analfabetos, muito menos analfabetos políticos. Isso é um erro muito grande que está sendo cometido e, acima de tudo, um desrespeito muito grande com os colegas advogados. Nós fomos muito mais adiante. Depois de deflagrado o Plano Nacional de Valorização da Jovem Advocacia, nós realizamos um mês depois, aqui no Piauí, a Semana de Valorização do Jovem Advogado, onde todos os colegas puderam participar e levar seu contributo para a formação e o fortalecimento da advocacia em início de carreira. Fomos mais. Realizamos aqui em Teresina também, agora em agosto de 2015, o Encontro Nacional dos Jovens Advogados, onde todos esses debates, todas essas propostas relativas à jovem advocacia foram lá abordadas. Eu não sei se o senhor estava presente, doutor Chico Lucas, mas lá, sob o comando da seccional piauiense, nós comandamos os destinos da discussão sobre a advocacia no âmbito nacional e aqui também. Tréplica de 1 minuto, doutor Chico Lucas. A grande questão, amigos advogados e advogadas, é que existem muitas ações que são midiáticas, fazem conferências, fazem ofícios, mas de fato, eu pergunto a vocês, se há um trabalho por parte da ordem para que você, jovem advogado, que inicia a militância nos juizados, que os juizados funcionem adequadamente, nós, desde o início do nosso movimento, Comissão Independente dos Advogados e Nova OAB, trabalhamos para que os juizados, que é a porta de entrada para os jovens, funcionem. Hoje, o que nós vimos foi uma OAB que relegou a segundo plano todas as questões que envolvem justiça. E nós não podemos trabalhar o advogado de maneira sectária. Tanto o jovem como o mais experiente tem dificuldade de sobreviver de sua militância. Nós temos que trabalhar para que todos consigam, independente de conferência, independente de tudo. Nós temos que trabalhar para uma justiça mais forte para que você consiga sobreviver do seu trabalho. Bom, pela ordem, agora não há necessidade de um sorteio para que a próxima pergunta, dentro dessa rodada, em que candidato pergunta para candidato, faça a sua pergunta. Então, pela regra do debate, o doutor Chico Lucas tem 1 minuto para dirigir a sua pergunta ao doutor Sigifroy Moreno. Por favor. Eu quero fazer a pergunta ao doutor Sigifroy Moreno sobre questão de reeleição. Em recente pesquisa, o Datafolha chegou à conclusão de que 70% dos brasileiros são contrários à reeleição. E a nossa ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, defende, entre outras coisas, a reforma do sistema político. Defende que as pessoas se alternem porque quem permanece no poder de maneira indefinida acaba se viciando, acaba se acostumando com as benesses. Eu quero saber do doutor Sigifroy Moreno, que é candidato à reeleição, qual é a sua opinião sobre o tema alternância de poder? O senhor tem 2 minutos para a resposta, doutor Sigifroy. Desde que nós passamos a conduzir os destinos da ordem, quando menciono nós, faço referência a toda a advocacia do Piauí, nós implantamos um modelo de gestão democrática, participativa, tentando ampliar de todas as formas a possibilidade de cada colega advogado dar seu contributo, trazer sua colaboração no que diz respeito aos destinos da nossa instituição. Um desses contributos é exatamente ouvir-se de cada vez mais ampliada os colegas advogados. Foi essa oitiva ampliada dos colegas advogados que nos levou à postura que estamos adotando agora.
não é mais permitido qualquer decisão de cunho pessoal. A nossa candidatura não resulta de uma demanda, de uma intenção própria nossa. A nossa candidatura decorre da oitiva dos colegas advogados, através de pesquisas, por exemplo, que mostraram que, em resposta aos anseios, às demandas dos colegas advogados, haveria a necessidade de nós colocarmos nosso nome à disposição de todos. Isso foi feito de modo ampliado, isso foi feito de modo participativo, isso foi feito com a contribuição de quem realmente se preocupa com os destinos da nossa instituição. Isso não diz respeito, isso não é reeleição. Reeleição é a imediata recondução ao cargo. Hoje, a única pessoa no estado do Piauí que podia ser candidato à reeleição era nosso atual presidente, William Guimarães. Se nós ouvirmos os anseios das classes, da classe dos advogados, como nós efetivamente fizemos, nós precisamos levar em consideração o que eles querem, nós precisamos levar em consideração a experiência, a vivência institucional, o trabalho que já foi feito, e isso tudo foi considerado, principalmente por parte dos colegas advogados, que solicitaram que nosso nome fosse colocado à disposição deles mesmos para a condução dos destinos da nossa instituição por mais 3 anos. Respondido, então, doutor Sigifroy Moreno, o candidato Chico Lucas tem 1 minuto para a réplica. Só dizendo aos nossos telespectadores que o direito de resposta, se necessário, está sendo julgado pelo Departamento Jurídico da Rede Meio Norte de Televisão. O senhor tem 1 minuto para a réplica, doutor Chico Lucas, por favor. Olha, doutor Sigifroy Moreno, candidato à reeleição, trouxe no seu discurso a ideia de que algumas pessoas pediram para que ele fosse reconduzido. A gente tem que ser responsável com as nossas ações e com as nossas palavras. Havia uma promessa e foi uma das maiores bandeiras que esse grupo que atualmente está no poder defendia, a de alternância de poder e de mandato único. O doutor Sigifroy Moreno, então, está dizendo que o seu grupo, ao pedir que ele rompesse com sua palavra, ele aceitou esse encargo. Eu acho que nós temos que ter compromisso e seriedade. Nós, da chapa da renovação, defendemos que a renovação deve ser total. Eu, por exemplo, Chico Lucas, não serei mais candidato nem à reeleição e nem a outro cargo no próximo pleito, porque sempre temos que ter consciência de que o poder deve você entrar e sair. A gente não deve se acostumar, a gente não deve escutar esse clamor que não é democrático, que não é um clamor de uma instituição séria como a nossa ordem. Agora, o doutor Sigifroy Moreno tem 1 minuto nessa segunda rodada de candidato pergunta para candidato para a sua tréplica. Por favor. Doutor Chico Lucas, não tenha qualquer receio de disputar as eleições conosco. Existe a possibilidade de um debate propositivo. Nós estamos, por exemplo, aqui tendo um espaço midiático muito grande para apresentar nossas propostas. Não fique com receio dessa disputa. O nosso nome ou de qualquer outros colegas representam novas ideias, representam mais trabalhos, mais trabalho. Nós estamos entrando nessa disputa acompanhado de novos colegas que integrarão a nossa diretoria. A professora Cristiane Fonseca é uma delas, que vai ser a nossa candidata a vice-presidente. O doutor Carlos Henrique de Alencar Vieira, o doutor Wilson de Oliveira, o doutor, a doutora, além deles, a doutora Cristiane, o doutor Wilson, o doutor Carlos Henrique, todos vários nomes muito fortes que integrarão a nossa chapa, que vão trazer um contributo muito forte para toda a nossa entidade. Muito bem. Nesse bloco ainda, pela regra do debate, o candidato Sigifroy Moreno, que foi quem abriu o sorteio, conforme você, nosso telespectador, acompanhou, faz novamente uma pergunta ao doutor Chico Lucas. Só lembrando que esse debate também está sendo acompanhado dentro da Rede Meio Norte de Televisão, nas nossas dependências, na praça de alimentação, por advogados de ambas as chapas que concorrem à presidência da OAB. O senhor tem, então, 1 minuto para novamente, nessa rodada, fazer uma pergunta ao doutor Chico Lucas. Por favor. Doutor Chico Lucas, nós temos que trabalhar muito forte pela ampliação da capacidade laborativa do colega advogado. Nós temos que trabalhar muito forte pela ampliação do mercado de trabalho do jovem advogado e também dos advogados mais experientes. Quais propostas o senhor tem para a possibilidade de atuação do advogado na rede de Teresina? 2 minutos para a resposta. O doutor Chico Lucas tem agora para responder ao doutor Sigifroy Moreno. Nós fizemos uma discussão profícua com os advogados que integram a RIDE. Fizemos discussões
com os advogados tanto da cidade de Teresina como da cidade de Timon. Porque o telespectador deve saber que muitos dos advogados que residem em Timon têm inscrição no Piauí. Essa discussão foi feita e uma das nossas propostas, primeiro, é transformar o Piauí em um celeiro, uma justiça que realmente funciona. Quando nós fazemos um comparativo dentro da própria RID, da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico de Teresina, nós percebemos a discrepância entre Teresina e Timon. Timon funciona os 2 turnos, Teresina só funciona um. Timon, a justiça é adequada e célere. O Piauí tem o pior judiciário do Brasil. As custas em Timon são mais baratas, no Piauí são as segundas mais caras do país. Se nós mudarmos essa realidade, nós estaremos criando condições para que você consiga sobreviver da advocacia. Além disso, iremos trabalhar para que o novo CPC efetivamente funcione. Ele traz a previsão dos centros de soluções consensuais, os centros judiciais. Nós, como uma instituição essencial à justiça, iremos trabalhar e dialogar com o Tribunal de Justiça do Piauí para criar esses centros, para que os mediadores e os conciliadores, os advogados tenham essas oportunidades, para que a gente consiga, primeiro, desafogar o judiciário. Nem toda lide necessariamente terá que chegar no judiciário. Nós temos profissionais capacitados, principalmente os mais jovens, e nós iremos fornecer cursos de mediação qualificados. Além de juristas, nós também iremos empregar técnicas psicológicas, de negociação, administrativas, para que esses advogados que queiram enveredar por essa questão da mediação possam trabalhar e aprendam de fato e consigam ter a oportunidade de um novo mercado que se abre. Então, entre outras propostas, são essas, de transformar para o Piauí uma realidade próxima do Maranhão, porque hoje nós estamos muito distantes. Réplica, então, doutor Sigifredo Moreno, de 1 minuto para a resposta do doutor Chico Lucas. Nós temos uma considerável quantidade de colegas advogados que são inscritos na OAB Piauí e atuam em Timon, por exemplo. Da mesma forma, nós temos uma considerável quantidade de colegas advogados que são inscritos na OAB Maranhão e atuam em Teresina. O que nós precisamos é possibilitar, criar um facilitador para a atuação desses colegas advogados, ampliação desse mercado de trabalho. E a nossa proposta concreta é no sentido de permitir que, com uma só anuidade, o colega advogado possa manter-se inscrito nas 2 seccionais, tanto no Piauí como no Maranhão, como também em outras cidades limítrofes do estado do Piauí. Floriano e Barão do Grajaú experimentam essa mesma experiência. Portanto, devemos partir de maneira concreta, de maneira factível. E, aliás, já lançamos esse expediente para a seccional maranhense, permitindo que os colegas advogados com uma inscrição atuem nos 2 estados. Tréplica, então, doutor Chico Lucas, para encerrar essa parte da pergunta de 1 minuto, por favor. Olha, nós estamos falando de oportunidade de trabalho. O fato dos advogados do Piauí irem para o Maranhão mostra que a justiça do Piauí não funciona adequadamente e precisa melhorar. Mas no que diz respeito à anuidade, nós já tivemos diversas conversas com os colegas maranhenses. Estive lá, inclusive conversei com a doutora Valéria Lawande e com o doutor Tiago Dias, que são os candidatos à presidência da Seccional Maranhão. Estive com o doutor Márcio Macieira, que é o atual presidente da Seccional Maranhão, e já havíamos defendido a ideia de que não há limite entre os 2 estados. Aquele advogado piauiense poderá atuar no Maranhão sem limite de causas. Da mesma forma, o advogado de Timon poderá atuar em Teresina sem limites, porque entendemos que os 2 estados são irmãos. E aí, como o doutor Sigifredo Moreno disse, eles fazem parte de uma mesma região, a região integrada. Esse compromisso nós já afirmamos e não iremos só prometer, iremos efetivamente fazer, porque essa promessa já foi feita antes e não foi cumprida. Para encerrar a rodada nesse bloco, conforme a regra, agora é o candidato Chico Lucas, que tem 1 minuto para dirigir a sua pergunta ao candidato Sigifredo Moreno. Por favor. Candidato à reeleição, doutor Sigifredo Moreno, em uma oportunidade, em uma entrevista, o senhor disse que a OAB não gere recursos públicos. A sua informação, eu acho que ela não está correlata com a jurisprudência e a legislação brasileira, porque a OAB é uma autarquia sui generis, que não deve subordinar-se ao controle externo, mas que gere recursos públicos. Afinal de contas, as anuidades são contribuições de profissionais. Eu quero perguntar ao senhor, como candidato, que diante dessa sua colocação, o senhor não irá prestar contas do dinheiro arrecadado para ninguém e irá utilizá-lo ao seu bel prazer, ou o senhor irá fazer algum tipo de controle?
2 minutos, então, o doutor Sigifroy Moreno, para a resposta do doutor Chico Lucas, por favor. O Supremo Tribunal Federal já decidiu a natureza da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil. E diante desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nós vimos historicamente atuando de modo transparente, de modo participativo, permitindo que todos os colegas advogados saibam como nós gerimos os recursos da Ordem. Nós somos regular e permanentemente fiscalizados pelo nosso Conselho Federal. Inclusive, semana passada, nós tivemos as nossas contas do ano de 2014 aprovadas com elogios pelo Conselho Federal. Todas as contas, os gastos, as receitas que existem no âmbito da nossa seccional estão à disposição de todas as instituições, não há qualquer receio de esconder esses gastos, estão à disposição de todos os colegas advogados que precisam e que querem ter acesso a esses gastos. Não há qualquer receio. Continuaremos a gerir a ordem de modo transparente, continuaremos a gerir a ordem de modo aberto, de modo participativo. Não existe qualquer receio no que diz respeito a isso. Esse é um posicionamento da nossa instituição, supedaneada pelo que entende o Supremo Tribunal Federal. Pensar-se diferente, querer colocar uma instituição do lado de fora a fiscalizar a nossa instituição é torná-la cada vez menos independente, é enfraquecer a nossa instituição. E nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. O que nós lutamos é por uma advocacia forte, bem representada. O que nós lutamos é por uma instituição que possa representar os anseios dessa advocacia e da própria sociedade, de modo altivo, de modo independente, como vem fazendo ao longo dos anos. Pensar-se diferente é relegar a um segundo plano a própria independência e a própria força da nossa instituição. Com isso, nós não concordamos de maneira nenhuma. Por isso, defenderemos até o final a independência e a altivez dela. Doutor Chico Lucas, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica, por favor. Doutor Sigifroy, eu nunca disse que a OAB deveria sofrer nenhum tipo de controle externo. Sei muito bem o que diz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando diz que a OAB é uma autarquia sui generis. Mas por não estar subordinada a nenhum controle externo, temos que reforçar os controles internos. Uma das nossas propostas é criar o portal da transparência, porque nós queremos e teremos a obrigação de prestar conta a você, amigo advogado e advogada. Você terá acesso ao destino dos seus recursos, para onde está indo a sua anuidade. Não adianta disponibilizar um balancete. O balancete é uma informação muito técnica, é para contador. A nossa intenção é mostrar com notas fiscais, com licitação, porque não é porque não somos obrigados a fazer licitação que não temos o dever moral de fazê-la. Também iremos fazer concurso público para a OAB. Temos que ser o laboratório da sociedade, temos que fazer diferente, temos que mostrar que somos honestos e a moralidade sempre prevalecerá. Doutor Sigifroy Moreno, agora, para encerrar esse bloco, tem 1 minuto para a tréplica, por favor. A nossa instituição não é imoral, a nossa instituição é moral. Muito cuidado com os argumentos quando se utiliza na busca de um cargo. Nós sempre atuamos com muita transparência e sempre nos submetemos a todos os tipos de controle a que estamos sujeitos. Qualquer colega advogado, volto a mencionar, que quiser ter acesso às nossas contas, pode fazê-lo. A nossa instituição sempre se pautou na transparência, na democratização e na moralidade. Jamais podemos levantar qualquer suspeita ao fato de nós atuarmos de uma forma diferente, de uma forma supostamente imoral. Isso não nos coloca em local nenhum, isso não eleva o bom nome da nossa instituição, isso não eleva o bom nome da advocacia. Primamos sempre pelo respeito e vamos continuar dessa forma. Temos propostas, temos seriedade no trato com a nossa instituição e assim continuaremos a fazer. Muito bem, o debate é na Rede Meio Norte de televisão, mas a eleição será dia 21 de novembro. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco, 3 rodadas, onde candidato pergunta para candidato. Rede Meio Norte, na eleição da OAB para o Piauí. Até já. Você sabe o que é preciso para ter educação de qualidade? Estudar com professores qualificados. E para isso, o custo da educação precisa ser alto? Não. Aqui você pode ter um ensino de qualidade por um preço justo e terminar sua graduação sem dívidas. Tá vendo? Aqui você pode.
Na Unip, você tem educação de qualidade, professores qualificados e infraestrutura completa, com a melhor relação custo-benefício do mercado. Unip! Aqui você O Sindicato dos Comerciários parabeniza toda a categoria comerciária teresinense pela passagem do seu dia e convida para a tradicional festa no Clube da Cacimba Velha, dia 26 de outubro, com as bandas Xodó Real e Canários do Reino. Alô, minha galera forrozeira, eu sou o Carcará. Eu sou a Adriana Globinho. Nós somos a banda Canários do Reino. Dia 26 de outubro a gente vai estar no Clube dos Comerciários em Teresina. Agradece a diretoria do Sindicato dos Comerciários de Teresina. Dizem que nós mulheres não entendemos nada de carros, não entendemos nada de motos, mas tudo isso é puro preconceito. Quando o assunto é bateria para carros e motos, assim como os homens, nós mulheres confiamos na JL Gases. Lá o atendimento é rápido e eficiente, os funcionários são bem treinados e fazem entrega em domicílio. A JL Gases trabalha com os melhores fabricantes do mercado, por isso tem a marca de sua preferência. Pensou em bateria? Pensou em quem você confia? JL Gases, sua parceira há mais de 15 anos. Por que estudar na Faculdade Santo Agostinho? Porque nossa qualidade é reconhecida. Somos a melhor faculdade privada pelo ranking universitário da Folha de São Paulo em 2014 e 2015. Conquistamos o selo Empresa Acessível de Teresina, na categoria Ouro. O que você está esperando? Vestibular 2016, Faculdade Santo Agostinho. O seu diploma valorizado. A Via Paris está com uma promoção imperdível. São as 48 horas de Clio. Um festival onde você sempre sai ganhando. Clio 4 portas completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica, computador de bordo, airbag duplo e freios ABS. Entrada mais 48 parcelas de apenas R$ 399. Isso mesmo, parcelinhas de R$ 399. Mas corra para a Via Paris. Você tem apenas 48 horas para aproveitar. Via Paris. Depois do sucesso de vendas da primeira fase, o Vila Verde lança sua segunda fase de lotes. Um novo conceito de moradia na região que mais cresce em Teresina. Loteamento Vila Verde é um bairro planejado na região norte, a apenas 10 minutos do aeroporto e dispõe de infraestrutura completa, segurança e vários itens de lazer. Lotes a partir de 300 metros quadrados. A sua felicidade e de sua família nunca estiveram tão próximas de você. Vendas AGC Urbanismo 3233-2657. Pois é, entre uma apresentação e outra no corre-corre das viagens é aqui, no canal Binha Praia Resort, que eu venho descansar e curtir a vida. Tranquilidade, conforto, cozinha internacional e típica, numa paisagem de sonho. A gente se esquece até do tempo. Canal Binha Praia Resort. Isso aqui sim é viver felicidade. Outubro é o mês Chevrolet e a gente garante, nesta semana, o melhor preço do ano está no Festival de Sedãs Chevrolet. Olha só, Classic, com ar, direção, airbags e ABS, só R$ 29.980 e taxa zero. Prisma, por apenas R$ 39.890 e taxa zero. E mais, o melhor preço do ano também nas linhas Cobalt e Cruze. Não perca, ninguém faz melhor no mês Chevrolet. Passe na concessionária e aproveite. O Wesley Safadão, Tiro Limpa e o Desafio do Saldão. Eu tenho a melhor oferta da semana pra você. Vem com o Safadão, menino, que na seção de TVs tem uma surpresa pra você. TVs de LED 32 polegadas, a partir de R$ 799 à vista ou R$ 79,90 mensais cada. Mas se você tá querendo uma geladeira, tá querendo Refrigerador 239 litros, só R$ 899 à vista. Super Saldão Rabelô. Meu maior desejo é preparar você pra viver a vida e saber escolher. O objetivo é o caminho certo e a cada passo eu estarei por perto. Nesse vai e vem, cuidando do seu bem. Cuidando do seu bem. Colégio Objetivo, cuidando do seu bem mais precioso.